Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre as marcas de uma igreja saudável, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos, meditando a respeito da palavra do Senhor. Espero que seja um momento de edificação, espero que nós sejamos desafiados a ser mais fiéis ao Senhor. E nós vamos ficar juntos agora, se o Senhor permitir, pelas próximas quatro semanas, né, Diego? 4 semanas. Vamos meditar a respeito das marcas de uma igreja saudável. E para a gente dar início, vamos só recapitular, pode passar aí, as marcas que nós já tivemos. Não sei se os irmãos lembram, nós tivemos sobre pregação expositiva, né? O que é a pregação expositiva? É aquele tipo de pregação que faz com que o pregador se submeta ao texto e não fale das suas próprias ideias, né? Aquelas igrejas que a gente vê que o cara abre a Bíblia e depois esquece a Bíblia e nunca mais volta para o texto. Então, assim, a pregação expositiva é aquela pregação onde o pregador, ele é refém do texto, onde o pregador, ele se submete ao texto bíblico. A segunda marca que nós vimos foi a teologia bíblica, né? Por que a teologia bíblica é importante? Porque através de uma teologia bíblica nós aprendemos quem o Senhor Deus é. Nós entendemos os atributos de Deus, quem é esse Deus que é revelado nas Escrituras. Então, é importante uma igreja ter uma boa teologia bíblica para que ela não incorra em erros e heresias a respeito de quem é o Senhor. A terceira marca é o Evangelho, né? Que é uma marca extremamente importante, né? O que é o Evangelho? Se perguntar de alguém sabe sem olhar? As boas novas, exatamente, as boas novas. Quais são essas boas novas? É que Cristo, o Deus encarnado, se fez homem e habitou entre nós, viveu e morreu pelos nossos pecados, pagando pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia do Evangelho, amém? A quarta marca é a conversão, né? A verdadeira conversão, né? Que não é um resultado da ação humana, mas da ação de Deus, através do Espírito Santo. É Deus quem converte o pecador, é Deus quem busca o perdido e o transforma pelo poder do Espírito Santo. Não é algo que é possível ser fabricado através de sentimentalismo, através de músicas de fundo para emocionar o ouvinte. Não, a verdadeira conversão é feita unicamente através do Espírito Santo do Senhor, aplicando a palavra pregada, aplicando aquilo que o Senhor Deus disse na Escritura. Amém? A quinta marca, que foi a que nós vimos semana passada, é a evangelização, né? O modo como nós devemos levar esse evangelho, essa boa notícia, né? Nós vimos que tem maneiras corretas e tem maneiras incorretas de pregar o evangelho, né? Então nós vimos a importância da evangelização para que o reino de Deus se propague, para que mais pessoas sejam salvas e mais pessoas conheçam a Cristo. Todo mundo está lembrado da semana passada? E no estudo de hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é o da membresia, né? O que é membresia? Que palavra esquisita é essa, né? O que significa esse negócio de membresia, né? Membresia nada mais é do que fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, né? E o que envolve ser membro de uma igreja? Isso é o que nós vamos meditar hoje a respeito desse assunto. O que é isso? Isso é importante? Isso não é importante? Eu posso escolher ser membro da igreja ou não? Então, isso tudo nós vamos meditar. Mas nós vamos começar lendo a palavra do Senhor. Peço que os irmãos abram a Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Só lembrar os irmãos que quem tiver dúvida pode perguntar a qualquer momento, tá? Às vezes, eu falo às vezes de uma maneira muito incisiva, e às vezes parece que eu estou brigando com as pessoas, mas eu sou bonzinho, tá? Não precisa ter medo, não precisa se acanhar, pode perguntar, não precisa ter vergonha, tá? Fiquem à vontade, nós estamos aqui para aprendermos juntos a respeito da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19, nós vamos ler do versículo 19 ao 25, tá? Todo mundo já encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Atenção, irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar, irmãos, nesse momento? Vamos baixar nossas cabeças? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Rogamos ao Senhor que nos dê entendimento, que abençoe esse momento, Senhor, que a Tua igreja possa ser edificada, que Teu nome seja glorificado, Senhor. Perdoe os nossos pecados, fica conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, imaginem um rapaz que se interessa por uma moça, e aí eles começam a ter um relacionamento, né? E aí você já viu que começo de relacionamento é aquele amorzinho, né? Amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, tudo é mil maravilhas, e manda mensagem, diz assim, desliga primeiro, não, desliga você primeiro. É só love, né? Tudo é coisa boa, né? E aí passa um tempo, a menina diz assim, eu acho que está na hora da gente dar um passo à frente, né? Será que não está na hora da gente noivar e casar, né? E aí o cara diz assim, não, pra que isso? Tá tão bom do jeito que tá. Tá tudo tão bom, tá tudo tão bem. Para que isso é dor de cabeça? E depois, se não der certo, para separar, rapaz, isso é uma dificuldade horrível. Tem que ir em cartório, tem que lavrar termo de divórcio. É muita dor de cabeça. Isso aí não é. Tu não sabe que eu te amo? Tu não sabe que eu te amo? Então, vamos ficar assim. Assim tá bom. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Muito, né? Muita gente. Muita gente que tem medo de compromisso, né? Falou em compromisso, o camarada corre. Corre feito o diabo foge da cruz. Já viram essa expressão? Então, assim, muita gente, irmãos, tratam a igreja dessa mesma maneira. Tratam a igreja, tem um medo de se comprometer absurdo. Quando se fala em se comprometer com a igreja, a pessoa pula fora. Não. Eu quero vir aqui, eu quero ouvir uma boa pregação, eu quero ouvir uma boa música, mas eu não quero ter que me comprometer com ninguém, não. Eu quero só mesmo receber, né? Quando a gente procura uma igreja, às vezes a gente diz assim, o que será que essa igreja tem para me oferecer? A gente nunca diz assim, com o que será que eu posso ajudar nessa igreja? Com o que será que eu posso ser útil nessa igreja? A gente só pensa assim, né? O que será que essa igreja pode ser útil para mim? Percebe como a lógica é invertida? Por quê? Porque a gente quer sempre manter o nosso eu em primeiro lugar. É o que está escrito ali, o egocentrismo, né? Ou seja, o eu em primeiro lugar, o eu no centro, né? Então, assim, voltando na ilustração a respeito do relacionamento, a pessoa pensa assim, eu não vou me comprometer, porque se aparecer coisa melhor, eu pulo fora e vou para o próximo. Eu pulo fora, porque aí eu não perco nada. E muitas vezes a pessoa trata a igreja assim. Não, eu vou ficar aqui, mas se aparecer uma igreja melhor, eu fui. Tchau, pastor Melquiades, tchau, irmã Cláudia, a gente se fala aí. Então, assim, muita gente pensa a igreja dessa mesma maneira do que se vê em muitos relacionamentos, irmãos. E isso está correto? É assim que a nossa fé acredita, que a Bíblia diz? Então, assim, hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com sossego, com simplicidade, né? Para que se envolver com os outros? Para que se envolver com a igreja, né? Porque eles vão ser um fardo para mim. E eu, com certeza, vou ser um fardo para eles. Então, assim, é melhor não se envolver. Cada um fica na sua, cada um fica no seu canto e a gente vive em paz. Não é verdade? É verdade que muita gente pensa assim. E aí nós vemos o problema, né? Qual é o problema, né? Será que essa ideia toda de membresia, de fato, é algo que é bom, que é bíblico? Esse negócio de dizer assim, não, eu faço parte de uma igreja e você não faz parte, isso não afasta as pessoas, né? Muita gente apela, inclusive, ao livro de Atos, né? Diz assim, olha, tá vendo ali, ó, o eunuco, quando foi batizado, ele já não era membro da igreja quando ele foi batizado? Então, assim, as pessoas pegam
fatos históricos, ali não está tratando da igreja enquanto instituição, ela está narrando o desenvolvimento, a nascente da igreja. E as pessoas pegam esses fatos isolados e estão dizendo assim, está vendo, eu não preciso me comprometer com nada não. Isso é invenção de homens, isso é invenção de homens, né? Então assim, as pessoas têm uma ideia errada do que é a igreja, né? Vocês já viram alguém falando assim, a igreja sou eu sou a igreja. Eu não preciso de estar reunido com ninguém, não, porque eu sou a igreja. Agora imagine, se eu tenho esse raciocínio assim, eu sou a igreja. Aí, em vez do pastor Melquides me batizar, eu digo assim, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem sentido um negócio desse? Eu vou dar a ceia para mim mesmo, assim, aqui, ó, irmão, a ceia, tá aqui, ó, o vinho, pega aqui o pão. Faz sentido isso? Isso é loucura. E a disciplina que a gente vai falar na semana que vem sobre disciplina eclesiástica. Se eu peco, eu mesmo vou me disciplinar? Eu mesmo vou dizer assim, não, olha irmão, você precisa se arrepender. Não, mas aí eu acho que eu estou certo. Isso é coisa de maluco, é coisa de gente que tem problema. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Então, assim, essa ideia, quando vocês virem alguém falando assim, eu sou a igreja, você não é igreja coisa nenhuma. Nós somos parte da igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. A igreja, meus irmãos, o que é a igreja? Pode passar aí, Diego? Segundo o Novo Testamento, a igreja é primariamente um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas apenas pela graça de Deus, tão somente para a sua glória e por meio da fé em Cristo Jesus somente. É isso o que é a igreja, isso é que é a igreja, é o ajuntamento, é a comunidade reunida para prestar culto ao Deus verdadeiro. Ficou claro esse ponto, irmãos? Deu para compreender? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Tudo certinho aí? É bom lembrar, irmãos, que a igreja também não é o prédio. Apesar de nós chamarmos esse prédio aqui de igreja, e não tem problema a gente dizer assim, ó, vamos para a igreja hoje, não tem problema. Só que nós precisamos ter em mente que a igreja, no sentido do Novo Testamento, ela é a comunidade de crentes reunidos para ouvir, para cultuar o Senhor Deus. Abram as suas Bíblias, por gentileza, em Romanos, no capítulo 16... Romanos capítulo 16, versículo de 3, eu vou ler do 3 ao 5, tá? Todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 3, Romanos 16, versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente, o que diz aí o texto, irmãos? A igreja que se reúne na casa deles, ou seja, aquela comunidade que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Aquilo ali era a igreja, era a comunidade. Então assim, nós aqui reunidos, cada um de nós juntos, nós somos a igreja de Deus reunida aqui. A comunidade, a congregação filipenses é a igreja de Deus reunida neste local. Amém? Irmãos, a igreja, ela é um corpo do qual nós podemos ser excluídos e incluídos. Nós vamos falar, eu já falei, né? Nós vamos falar semana que vem sobre disciplina eclesiástica e de como se dá o processo de exclusão de um membro, tá? Como se pratica, o que é disciplina eclesiástica, como se pratica, quem é passível de disciplina, né? Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o pastor Melquides, naquele dia que a gente foi lá, eu, o senhor e o Diego, né? Eu perguntei assim, pastor, e a disciplina? Não sei se o senhor lembra. Porque essa é uma marca de uma igreja saudável. Uma igreja que não disciplina seus membros faltosos é uma igreja doente, é uma falsa igreja. Por quê, irmãos? Eu vou logo adiantar aqui um pouquinho. Porque quando um irmão cai num pecado notório, um pecado público, um pecado que escandaliza e ele não é disciplinado, isso incentiva os outros irmãos a cometerem pecados semelhantes. Isso afeta a santidade da igreja. Deu para compreender? Pode passar aí. Então, assim, a igreja,
aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque esse é o cerne, esse é o centro do nosso estudo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, o ajuntamento local de cristãos, e aí eu deixei assim em letras garrafais, em letras bem grandes para a gente entender. Comprometidos com Cristo e uns com os outros. Meus irmãos, ser membro de uma igreja é fundamentalmente ter compromisso com a igreja local. Nós aqui estamos em busca de pessoas compromissadas com a igreja local. Compromissadas. Imagine o seguinte, olha, a nossa querida irmã Iranildes, né, que é a nossa matriarca aqui, né, a primeira de todos, né? Imagine assim, que a irmã Iranildes disse assim, irmãos, domingo eu vou levar um bolo lá para a igreja. E aí, diz, tá bom, irmã, vamos aguardar. E aí, chega no domingo que vem, a irmã Iranildes diz assim, faltando 5 minutos para o culto, irmãos, eu estou indo lá para a estrada agora para um banho, tá? Não vai dar não para levar. Isso é compromisso? Deus o livre disso acontecer. Mas isso evidencia alguém que tem compromisso com a igreja? Claro que não, né? Então, assim, nós estamos querendo pessoas compromissadas com Cristo, compromissadas com a igreja, compromissados uns com os outros. Por quê? Porque é assim que o Senhor determinou que fosse. Porque é através do compromisso uns com os outros que nós crescemos em graça e em conhecimento. O congregar, meus irmãos, é um meio de graça, é um meio pelo qual o Senhor edifica a sua igreja. Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, temos a nossa devoção particular em casa, né? Nós fazemos o nosso devocional, nós temos a escritura. Porém, irmãos, há uma bênção especial que não é conferida quando nós estamos só. Quando nós estamos juntos como igreja, o Senhor habita de modo especial. Então, assim, fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, não é um fardo, é um privilégio. Nós precisamos encarar isso como um privilégio e não como um fardo. Muitas vezes parece que as pessoas enxergam o ser membro da igreja como uma... Puxa vida... ter que ir de novo para a igreja, eu estou cansado, preciso descansar, essa semana foi difícil, então assim, quero não, vou no próximo eu vou. Mas aí, irmãos, tudo bem até aí? Tudo bem? E aí surge a pergunta, por que se unir a uma igreja? Pode passar aí? Por que se unir a uma igreja? 5 tópicos que nós iremos trabalhar, tá? Para assegurarmos a nós mesmos, para evangelizar o mundo, para denunciar evangelhos falsos, para edificar a igreja e para glorificar a Deus. Vamos começar pelo primeiro ponto. Por que se uniu à igreja, né? Para assegurarmos a nós mesmos. O que seria isso? Irmãos, ao nos unirmos a uma igreja, nós nos colocamos numa posição em que, é claro que nós não precisamos dizer assim, olha irmão, cuida de mim, seja responsável por mim, mas isso está subentendido, isso é um acordo sem palavras. Quando eu digo assim, olha, pastor, eu quero ser membro dessa igreja, o que eu estou dizendo sem dizer? Que eu vou ser cuidado e que eu também vou cuidar dos irmãos. Compromisso, comprometimento, né? Nós pedimos aos irmãos e irmãs ao nosso redor que nos encorajem, né? Porque muitas vezes nós desanimamos mesmo na fé. Muitas vezes acontece, irmãos, da gente estar cansado já da luta. Muitas vezes a gente fica desanimado com certas coisas que a gente vê, com que a gente ouve. E na congregação, na comunidade, é lá que os irmãos vão nos estimular. Vamos lá, irmão, é isso aí, vamos continuar, vamos orar, vamos perseverar, vamos ser fiéis. Então, assim, essa é uma das razões pelas quais nós devemos ser parte de uma igreja, né? Os irmãos, eles vão nos exortar quando nós desviarmos do caminho do Senhor. Irmãos, se Deus o livre, vocês me virem cometendo algum pecado, vocês têm a obrigação de chegar para mim e dizer, irmão, isso está errado. E eu tenho a obrigação de fazer isso com vocês. Acontece que nós vivemos num tempo onde todo mundo é muito melindroso, né? Ninguém pode falar nada que a gente se ofende. Ah, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Você não tem o direito de se meter na minha vida, não. E realmente, a gente não pode querer se meter na vida do outro. Mas naquilo que concerne a vida da igreja, aquilo que concerne ao testemunho cristão, nós temos sim. Nós temos sim. Quer dizer que se eu ver o irmão caído na beira da esquina bêbado, eu vou dizer assim, não, tá tudo bem, é ele que cuida da vida dele. Não, porque vão saber assim, de onde é que esse rapaz é?
Ah, ele é lá da Filipenses. Então, é assim que é lá, é? Ninguém dá conta da vida de ninguém? É assim? Então, assim, se vocês souberem de algum membro que está faltando há muito tempo, vamos procurar saber o que aconteceu com esse irmão. Vocês sabiam, irmãos, que tinha algumas igrejas batistas de há mais ou menos 2, 3 séculos atrás, em que, se ele não justificasse a ausência dele no culto por um período de 1 ano, ele era disciplinado? O irmão sumiu da igreja, pois esse irmão ia ser disciplinado. Eu estou dizendo que isso vai acontecer aqui, tá? Mas eu estou dizendo assim, como era a seriedade, como que as pessoas tratavam o culto público, né? Então, assim, eu quero desfazer um engano que muitas vezes as pessoas têm. Então, assim, quer dizer que basta eu ser membro de uma igreja que eu sou salvo? Então, assim, quer dizer que todo mundo aqui que é membro da igreja, que se torna membro, automaticamente vai ser salvo? Não. Por si só, ser membro da igreja não salva. Mas o salvo buscará ser membro de uma igreja. Deu para compreender? Deu para compreender, irmãos? Irmãos, muita gente enxerga a vida cristã como um projeto solo, né? Não, é eu e eu evangelizo as pessoas e eu não tenho nada a ver com comunidade, não. Então, assim, tá errado, irmãos. O Senhor, rapaz, é interessante. O Senhor nos colocou para que nós aprendamos com gente complicada. E como tem gente complicada na igreja? A nossa comunidade ainda é pequena, mas querendo o Senhor que nós cresçamos, essa comunidade vai crescer e vai vir problema. Vai vir problema, não se engane. Mas é nesse meio que o Senhor quer nos usar para nos transformar. Dói, porque quem quer ter problema? Quem quer bater cabeça com gente? E dentro da igreja tem gente problemática. Oi? Só a irmã Cláudia, né? Que é mais santa que nós, porque é difícil, é difícil. Então, deu para compreender aí, irmãos, a primeira razão por que nós devemos fazer parte de uma igreja? Em segundo lugar, para evangelizar, já está ali mostrado, né? Para evangelizar o mundo, né? Num certo sentido, a salvação é individual. Num certo sentido, a salvação é individual. Porém, a maneira como o Senhor escolheu para nos salvar, ordinariamente, ou seja, de maneira normal, é através da comunidade. O Diego tem falado aqui, ó, domingo após domingo, fora da igreja não há o quê? Salvação, né? Por quê? Ele quer dizer que fora desse prédio aqui não existe salvação? Não. O que ele quer dizer é o seguinte, é que fora da comunidade da fé, Deus não prometeu que salvaria absolutamente ninguém. Ele pode salvar? Ele pode salvar alguém que se converteu lá nos cafundós do Judas e creu em Jesus? E ele, infelizmente, não tem como participar de uma comunidade? Pode. Mas não há uma promessa de que o Senhor salvará aquele que escolhe deliberadamente viver fora da comunidade. Então, essa história de que a salvação individual, geralmente isso é desculpa para viver no pecado. Geralmente isso é desculpa para não admitir o erro. Geralmente as pessoas fazem isso. Quer viver a vida do jeito dela, ela dá as cartas dela. Ela escolhe como vai viver, ela escolhe o que ela vai obedecer, ela escolhe o que ela vai crer da fé cristã. Então, geralmente é assim. Então, tudo bem? Partindo para o nosso segundo ponto, exatamente, a irmã Iranilde está dizendo assim, que quando nós estamos sozinhos, nós nos enfraquecemos, né? Mas quando nós estamos juntos, né, nós somos como uma fogueira, né? Que vai crescendo, né, vai aumentando. É que nem a história do carvão, né? Se você deixar uma pedrinha de carvão junto com o fogo, ele cresce, né? Ele pega fogo, né? Mas se ele ficar separado, ele apaga. Ele fica sozinho, né? Tem uma imagem que circula nas redes sociais que é muito conhecida, que é assim, que o predador, quando ele vai atrás da presa, ele geralmente a isola, né? Geralmente ele a isola. E é assim que o diabo faz, né? Assim que o diabo faz, né? Quando ele quer atacar uma pessoa, ele isola da comunidade, né? Isola da comunidade, e a pessoa fica sozinha e ela acha assim que não, está tudo bem com ela. E ela não pede ajuda, ela não pede oração, e aí ela vai se afastando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Irmãos, na pandemia aconteceu demais isso. Inúmeras igrejas em que, infelizmente, ficaram impossibilitadas de congregar, de estar juntos, as pessoas foram se afastando e muitas não voltaram. Não voltaram para as igrejas.
se acomodaram no culto online, né, que foi uma bênção em certo sentido, né, porque supriu, de certa forma, as nossas necessidades, né, quando nós estávamos impedidos de estar presencialmente, mas as pessoas fizeram o quê? Não, estou no culto online aqui, eu não preciso mais de igreja não. Eu sinto a presença de Deus na minha casa. Não é assim? Não é assim? Então, assim, a gente precisa ter atenção para esse tipo de coisa, irmãos, porque isso não é bíblico. O Senhor não é a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor para nós é que nós estejamos juntos como igreja, juntos. Vamos passar para o segundo ponto? Então, a segunda razão por que nós devemos fazer parte de uma igreja é para evangelizar o mundo, né? Nós promovemos o evangelho, irmãos, ao cooperarmos para levá-lo àqueles que ainda não o ouviram, bem como torná-lo visível ao mundo por meio do nosso viver. Irmãos, quando nós estamos aqui reunidos e vem uma pessoa que não é crente e ela ouve o evangelho pregado, isso é poderoso, isso tem a capacidade de converter essa pessoa. Então, assim, quando nós nos reunimos com a igreja, eu já falei que há uma promessa, né? E há uma promessa de que o Senhor vai usar a pregação para salvar essas pessoas. E não somente isso, irmãos. Quando nós falamos de evangelização, nós temos que pensar em aonde? Onde começa a evangelização, irmãos? Na casa, né? Na nossa casa, né? Meus irmãos, eu queria fazer uma aplicação breve aqui. Nós que temos filhos, é dever dos pais evangelizar os filhos. É nosso dever, irmãos. É nosso dever evangelizarmos os nossos filhos. Não pense que o mundo vai evangelizar os nossos filhos. O mundo vai evangelizar para o pecado, para o mundo, para amar o mundo. É nosso dever, maridos, irmãos, atenção para isso. É nosso dever evangelizarmos as nossas esposas. É nosso dever chegarmos assim, meu amor, vamos fazer o nosso devocional? Vamos orar juntos? É nosso dever, irmãos, é nosso dever. É fácil? É fácil. Não dá vontade de dormir logo? A gente está cansado, né? O dia de trabalho é difícil. Esposas, vocês têm um papel muito importante nesse sentido, de incentivar os seus maridos, sendo eles crentes, para que ele tenha o interesse também pela palavra, porque às vezes ele desanima também. Pensem nisso, pensem nisso. Vocês têm também o direito e vocês também têm a responsabilidade de incentivar seus maridos a ler a palavra do Senhor, a orar. Ah, mas eu não tenho, que era o meu caso, né? Eu não tenho pais crentes. E aí, meus irmãos, aí é que a comunidade se faz necessário mesmo, porque é aqui que nós vamos ouvir da importância da palavra, da importância da oração, dos sacramentos. É aqui que nós vamos ouvir. Então, assim, eu queria encorajar os irmãos para que sejam firmes na evangelização nas suas casas. Ah, mas ele já crê. Não tem problema, continua, para fortalecer na fé. Amém? O terceiro ponto, irmãos, do porquê nós devemos fazer parte da igreja, e eu vou ter que correr, né, porque o tempo está voando, é para denunciar os falsos evangelhos, ou evangelhos falsos, né? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Irmãos, muitas vezes quando nós interagimos com outros cristãos, ou com não cristãos, né, eles têm uma ideia errada às vezes do que é o crente, né? Eles acham muitas vezes que crente é alguém que é um estraga-prazer, que Deus é um estraga-prazer, que é só, não pode. Ah, não, isso aqui não pode. Não pode. Tudo que é bom não pode. Vocês já viram que muita gente pensa assim? Que acha que os 10 mandamentos é uma maneira de Deus chatear a nossa vida. Deus queria nos deixar infelizes quando Ele nos deu os 10 mandamentos. É isso que são os 10 mandamentos, irmãos? Deus deu para rever a gente infeliz? Pelo contrário, irmãos, atenção para isso. Olha, os 10 mandamentos, a palavra do Senhor, são habilitações para que nós vivamos uma vida plena, uma vida feliz. O que seria isso? É o modo como o Senhor ordenou a vida humana. É o modo como o Senhor quer que nós vivamos, não para o nosso mal, mas para o nosso bem, porque Ele é um Pai amoroso. E qual é o pai amoroso que quer o mal para o seu filho? Qual é a mãe amorosa que quer o mal para o seu filho? Nenhum. Então, isso é o meio como o Senhor deu para que nós vivamos de maneira plena, de maneira felizes. Por que os descrentes têm essa visão a respeito da lei do Senhor? Porque eles amam o pecado, irmãos. Porque eles odeiam o Senhor Deus. Essa é a razão.
Essa é a razão. E aqui, irmãos, eu queria fazer uma pausa aqui. O pastor falou sobre política. Um outro evangelho falso que tem aparecido bastante nos nossos dias é esse evangelho que junta fé com política. E com política partidária, tá? Não estou falando com política, porque a política é inevitável. Nós somos seres políticos. Quando nós deliberamos a respeito de qualquer coisa, nós estamos fazendo política. Mas eu quero falar de política partidária. Meus irmãos, isso é um falso evangelho. Paulo vai dizer lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, que se alguém vos prega um outro evangelho, além do que este que recebeste, seja anátema. O que é anátema, irmãos? Amaldiçoado, maldito, maldito. Esse evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas, inclusive em igrejas presbiterianas, para nossa vergonha, irmãos, que une fé com política partidária, que diz que não, crente vota no fulano. Isso é maldito. Queira o Senhor Deus, irmãos, queira o Senhor que o púlpito dessa igreja jamais seja usada para fazer política partidária. Queira o Senhor Deus que nós nunca nos rendamos a esse tipo de evangelho que é um evangelho falso. Não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é Ele vindo em carne, nos salvando dos nossos pecados, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos não devam ter um posicionamento. O que eu estou querendo dizer é que o púlpito dessa igreja não pode ser usado para fazer propaganda política. Por quê? Porque muita gente está saindo de igrejas por conta de que pastores inescrupulosos, lobos em pele de ovelha, estão vendendo o púlpito, transformando o evangelho numa simples propaganda política. E isso é pecado, irmãos. E eu me exalto quando eu falo sobre isso, porque isso é muito sério. Olha, irmãos, eu estava vendo o censo de 2016 sobre o número de pessoas que deixaram de congregar. 2010, tá? 2010. Sabe quantas pessoas largaram a igreja? Em 2010 ainda não estava nessa loucura. Mais de 10 milhões, mais de 16 milhões de pessoas largaram as igrejas. Agora, com essa polarização, irmãos, esse número quase que triplicou. As pessoas estão largando as igrejas. Por quê? Porque o pastor só fala de política no púlpito. Ele não para de fazer propaganda. Eu estava conversando com a senhora, que ela é de uma outra denominação, e eles já são de lá há 20 anos. Ela estava me dizendo que eles não estão mais indo para a igreja, porque os pastores da igreja estão indicando os candidatos da denominação dela, usando a Bíblia como uma base, uma suposta base. E isso incomodou demais, principalmente o esposo dela. Vocês percebem como é triste? Porque se o irmão não concorda com aquele candidato, o que vai ser dele? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que submeter a consciência dele àquilo que o pastor está dizendo? Ele vai sair da igreja, irmãos, por culpa da igreja. Só que aí qual é o problema? Eles aderiram ao culto online. Eles não procuraram outra igreja. E aí você faz uma coisa certa, você sai pelos motivos certos e toma uma decisão errada. É triste, irmãos, é triste que esse tipo de coisa aconteça. Mas ser membro de uma igreja, nós somos responsáveis pelo pastor Melquiades também. Assim como ele é responsável por nós somos responsáveis por ele. Para que nós temos que orar pelo nosso pastor, orar pelas nossas autoridades eclesiásticas, para que elas não cedam à tentação, irmãos, de ceder o púlpito para a política partidária. Hoje começa a reunião do Supremo Concílio da Igreja. E eles vão debater essas questões políticas. Oremos, irmãos, para que tudo seja resolvido em paz. Para que haja paz na nossa igreja, para que não haja divisão. Para que não haja divisão. Amém, irmãos? Em quarto lugar, alguma dúvida? Foram para a reunião, né? Em quarto lugar, ser parte de uma igreja. Por que ser parte de uma igreja, né? Porque ser membro de uma igreja, para edificar a igreja, né? Abram suas Bíblias, por gentileza, irmãos. Gálatas capítulo 6, vamos ler só um versículo rapidinho. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vou tentar acelerar aqui.
tentar acelerar, porque eu quero mostrar um negócio para os irmãos no final, que é de nosso interesse aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo já achou? Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, como nós vamos levar a carga uns dos outros, se nós não temos compromisso uns com os outros? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Como é que nós vamos levar a carga uns dos outros, se nós não temos compromisso uns com os outros? Como é que nós vamos chorar com os que choram e rir com os que se alegram, se nós não temos compromisso com eles? Então, assim, irmãos, ser membro de uma igreja, ela é a nossa oportunidade de nós nos apegarmos uns com os outros com responsabilidade e amor. Diz o Mark David assim, por nos identificarmos com a igreja em particular, nós permitimos que os pastores e os outros membros daquela igreja local orem e saibam que tensionamos nos comprometer com a frequência, a contribuição, a oração e o ministério da igreja. E aqui eu vou fazer outra pausa, irmãos. Aqui, eu acho que está grifado ali, não, né? Pode passar aí, Diego, esse slide? Isso, está grifado ali, ó, frequência, contribuição, oração e ministério da igreja. Eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Irmãos, ser membro de uma igreja, como eu já disse, envolve a questão do compromisso. E compromisso tem a ver com frequência na igreja. Eu sei, irmãos, que muitos irmãos aqui, infelizmente, não podem estar aqui todos os domingos. Eu sei que nós temos contratempos, eu sei que nós temos dificuldades, todo mundo tem problemas, irmãos. Acontece que o ser membro da igreja deveria nos fazer ansiar por estarmos juntos na igreja todos os domingos. Todos os domingos. E não só estarmos juntos, irmãos, mas sermos assíduos, sermos fiéis nos horários. Nos horários, irmãos. Nós nos reunimos quantas vezes por semana aqui, pastor? Uma vez, né? Uma vez por semana. Mas a igreja se reúne uma vez, né? É uma vez na semana, irmãos. Uma vez na semana. Só à tarde. Manhã e à tarde. Isso, exatamente. Nós nos reunimos uma vez, irmãos. Uma vez na semana. Nós só viemos para cá uma vez. E muita gente prefere não vir. Não é triste isso? Não é triste que nós dizemos que amamos o Senhor, mas nós não somos apegados ao corpo do Senhor, que é a igreja? Não é triste que muitas vezes nós dizemos, nós cantamos louvores ao Senhor, nós dizemos que amamos o Senhor, que o Senhor é soberano, que Ele é grande, que Ele é amoroso, mas nós não nos comprometemos e não amamos o corpo do Senhor, que é a igreja? Irmãos, isso, a maneira como nós tratamos o culto ao Senhor, atenção para isso, a maneira como nós tratamos o culto ao Senhor revela, de fato, se nós amamos o Senhor. E isso traz uma mensagem para nossos filhos, traz uma mensagem para o nosso cônjuge, porque se nós somos negligentes com os nossos horários na igreja, nós mostramos o quê? Que aquilo não é tão importante para a gente. Veja só você, quando você vai para o seu trabalho, você marca assim, não, eu estou me programando aqui para chegar atrasado no meu trabalho. É assim que a gente faz, irmãos? A gente faz o quê? A gente diz, não, eu tenho que sair mais cedo, porque se eu tiver um trânsito, um engarrafamento, eu tenho que chegar no horário, porque senão dá problema, né? Por que a gente faz assim? Porque a gente sabe que a gente precisa do nosso trabalho, porque é importante, né? Se o nosso trabalho é importante, irmãos, quanto mais a obra do Senhor, quanto mais a igreja do Senhor. Quem deu o nosso trabalho? Foi o nosso esforço? Foi o Senhor. Então, se nós priorizamos o nosso trabalho, quanto mais nós deveríamos priorizar estar na igreja com os irmãos reunidos, no horário que os irmãos definiram. Mas eu não gosto desse horário. Eu não gosto de muita coisa que acontece na minha vida, mas mesmo assim eu tenho que fazer. Porque eu preciso. Então, por que com a igreja a gente trata as coisas de maneira diferente? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, de nós. Que o Senhor se compadeça, que nós possamos colocar a mão na consciência, para que nós pensemos e repensemos a nossa vida cristã. Em relação à contribuição, esse é um ponto que pega todo mundo, né? Contribuição, né? Nós sabemos que as igrejas evangélicas, irmãos, padecem, em muitos casos, de escândalos envolvendo dinheiro, né? Todos nós já vimos alguma coisa envolvendo igrejas evangélicas, infelizmente, né? No entanto,
É necessário, irmãos, fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, envolve não somente a nossa presença física aqui, envolve a nossa contribuição financeira. Até porque, irmãos, isso aqui não se paga com amor, não. Eu digo assim, eu amo a igreja. Eu vou dizer assim, olha, Manaus Energia, eu amo a igreja do Senhor, tá? Dá um desconto aí pra gente. Eles vão dar um desconto? Vão cortar a nossa energia, né? Vão cortar. Então, irmãos, nós precisamos nos envolver financeiramente com a igreja. Por quê? Porque o Senhor não disse que há uma... Oi? É verdade. É verdade. Mesmo pagando, às vezes ainda corta ainda, né? Acontece. Então, assim, olha, nós precisamos fazer melhorias. Tem a questão do telhado, tem a questão, dos ar-condicionados. Às vezes não está quente, irmãos, mesmo com o ar-condicionado ligado. A gente não precisava de um split maior. Mas isso requer o quê? Os bancos, nós não queríamos ter aqueles bancos tudo acolchoadinho, assim, bonitinho? Será que se eu chegar lá com o cara lá que faz estufado, e ele disse assim, eu amo a igreja, tu faz para mim aqui de graça? Será que ele faz para a gente? É para a igreja, é para a obra do Senhor. Faz aí, rapaz. Será que ele faz? Não vai fazer, irmãos. Então, assim, é necessário os irmãos se atentarem para a questão da contribuição. Graças ao Senhor, nós temos um pastor aqui que é honesto nas finanças, graças ao Senhor, irmãos. Porque em muitos lugares, irmãos, infelizmente, não há essa transparência, não há essa honestidade. E isso é triste. Porque muitas vezes as pessoas, quando pensam em pastor evangélico, pensam logo em quê? Ladrão. Pastor é ladrão. Tem gente que tem até vergonha de dizer que é pastor, não é? Pensemos nisso, irmãos. Graças ao Senhor por isso, né? Nosso pastor e a sua família, né, não usam do dinheiro da igreja para benefício próprio. Graças ao Senhor por isso. Último ponto aqui, irmãos, eu vou passar porque eu já estourei o meu horário aqui, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, vai dar sim. Vai ter que dar. O quinto ponto, irmão. Por que nós devemos fazer parte de uma igreja? Para glorificar a Deus. Irmãos, lá em 1 Pedro diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, é algo impressionante. Mesmo nós sendo pessoas pecadoras e imperfeitas, quando nós, enquanto igreja, estamos juntos, lutando pela obra do Senhor, e vem alguém aqui, é bem tratado, é bem recebido, essa pessoa diz assim, aqui tem alguma coisa diferente. Esses irmãos aqui, alguma coisa diferente deles. E eles glorificam o nosso Pai. Que bênção, meus irmãos. Que bênção do Senhor. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo disse assim, lá em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, se Jesus está comprometido com a igreja, em edificar a sua igreja, será que nós deveríamos estar menos comprometidos com ela? Não, né? E aí o que envolve ser membro de uma igreja? Fundamentalmente, irmãos, ser membro de uma igreja envolve o quê? Uma vida de arrependimento e fé, né? Arrependimento e fé. A igreja, irmãos, ela foi planejada para ser uma comunidade daqueles que nasceram de novo. E aqui, irmãos, nós precisamos parar mais uma vez para fazer uma aplicação. Quando nós não nos comprometemos com a igreja local, nós confundimos os descrentes. Em que sentido? Se eles veem que você não tem compromisso nenhum com a igreja que você diz fazer parte, ele vai entender que a fé cristã é assim. Isso é grave. É grave. Sobre nós, repousa o nome de Cristo. Onde você estiver, de alguma maneira as pessoas souberem que você é crente, se elas souberem que você não tem compromisso nenhum com a igreja, é assim que ela vai interpretar a igreja. Irmãos, teve um autor que ele disse certa vez um negócio muito pesado, para mim é muito pesado. Ele diz assim, a única Bíblia que muitos descrentes vão ler na vida inteira será a nossa vida. Pesado, né?
Pesado. Então, assim, nós precisamos atentar, irmãos. Nós precisamos atentar para isso. Então, assim, nós não devemos, inclusive, permitir, irmãos, que pessoas se tornem membros de uma igreja por motivos sentimentais. O que é isso? Ah, fulano é tão legal. Fulano é tão legal. Deixa ele ser membro da igreja. Mas ele não tem compromisso. Ah, mas tudo bem. Ele é uma pessoa tão agradável. Será que é esse o critério que deve reger a igreja para tornar alguém membro da igreja? É a pessoa ser legal? Não. É uma pessoa que tem o quê? Compromisso com a igreja, irmãos. Então, assim, irmãos, em nosso pacto de compromisso com a igreja, nós também garantimos que, por exemplo, se nós nos mudarmos... Como era o nome daquele irmão que se mudou para outra igreja? Lá para Rondônia, Roraima, né? Que eles foram, né? O Jadson, né? Olha que coisa legal. Ele diz, olha, irmãos, eu recebi uma proposta, estou indo para outra cidade, nós já vamos nos congregar em outro lugar. Olha que coisa legal. Então, assim, alguém que tinha compromisso, nos avisou, né? Porque foi tudo muito em cima, né? Nos avisou, né? Não sumiu, não deu um chá de sumiço, nos avisou e já está comprometido com outra igreja. Isso é bênção do Senhor, irmãos. Isso é bênção do Senhor. Então, irmãos, para que nós possamos refletir, eu trouxe aqui um gráfico. Está aí o gráfico? Sobre a nossa igreja aqui em particular, tá? Essa é uma estimativa, irmãos, dos últimos meses, a respeito da assiduidade dos irmãos nos cultos, tá? Então, assim, nós temos tido, em média, tá? É uma média, né? 74% dos membros têm estado presente nos cultos. Irmãos, eu não estou dizendo assim que não acontecem imprevistos, que acontece questão de doença, né? A gente sabe, né? A gente sabe. Vocês estão entendendo, né? Eu não estou querendo impor um jugo mais pesado do que a Escritura coloca, né? Mas é para a gente entender, para a gente ver como está a nossa realidade aqui local, né? Então, 74% das pessoas estão frequentando o culto. Pode passar, Diego. Isso, é só dos membros, tá? Isso. Isso. Isso, nós estamos levando em consideração só os membros da igreja, tá? Os membros oficiais ainda da igreja, né? Pode passar, por gentileza. Ó, quando a gente já pega a questão da EBD, olha o quanto que já cai. Um pouco mais da metade, 52% dos irmãos vêm para a EBD. Pode passar, Diego. Agora, olha quando a gente pega o culto de oração, irmãos. Quantos por cento fica? Nem a metade. Nem a metade dos irmãos, dos membros da igreja, vem para o culto de oração. Irmãos, a nossa igreja tem uma reunião por semana. Aonde nós estamos no domingo, que nós não estamos reunidos com a igreja? O que nós estamos fazendo? Que dia é hoje mesmo, irmãos? Dia de quem? Dia de quem? Do Senhor, né? No dia do Senhor, o dia é de quem? Do Senhor, né? É o meu dia? É o dia para fazer o que eu quiser? É o dia que eu reservo para ir jogar bola ali com meus amigos? É errado jogar bola, irmãos? Não. Mas o ponto é, a minha vida no domingo, ela gira em torno do dia do Senhor. As minhas atividades, elas são planejadas para eu estar junto com o povo do Senhor, ou elas são planejadas para o meu bem-estar particular? Esse é o ponto. Aonde estão os outros membros da igreja que não estão vindo para o culto de oração? Eu escolho, eu tenho o poder de escolher quais das reuniões da igreja eu tenho que vir? É eu que escolho? Por que a gente trata o culto de oração de maneira diferente, irmãos? O culto é mais espiritual do que o culto de oração, então, né? Vai ver que é isso. Irmãos, não é para ofender ninguém, tá? É para nossa edificação. É para o nosso bem-estar espiritual, irmãos. É o Senhor que quer isso para nós. É porque o Senhor nos ama. E o Senhor disciplina todo aquele que Ele ama. O Senhor repreende. Provérbios diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos dos que enganam, os beijos dos que odeiam são enganosos. Então, irmãos,
Isso é o que eu tinha para mostrar para os irmãos hoje. Não sei se tem alguma pergunta, tem alguma colocação, irmãos? Irmã Iranilde, pode falar, minha irmã. Exatamente. Exatamente. Todo mundo ouviu a irmã Iranilde aí? Ficou claro, né, irmãos? Então, vamos finalizar, irmãos? Vamos orar para a gente finalizar nosso EBD? Diego, podia orar, por gentileza, hein?